Boa noite a todos, eu sou o Lucas, sou flautista, estou no sétimo período do curso de flauta transversal erudito, bacharelado, e hoje estarei trazendo aqui para vocês um pouco sobre como está andando meu projeto de TCC, sobre o que é meu projeto de TCC, e espero que gostem. Bem, basicamente eu escolhi fazer uma transcrição para orquestra de flautas das obras Souvenir de Bahia e Souvenir do Pará, do compositor e flautista belga Mathieu André Reicher. Por que eu escolhi fazer essas transcrições? Porque a orquestra de flautas era uma formação relativamente recente, que surgiu depois dos conservatórios, depois que foi surgindo os conservatórios, chegou no Brasil há pouco tempo, assim, com orquestras como a Flutuar, a Orquestra Carioca de Flautas, e, e é difícil encontrar repertório, essas orquestras encontrar repertório para tocar por causa justamente dessa de ser uma coisa nova, não se encontra muito transcrições, arranjos ou obras originais para essa formação. Até tem arranjadores que se especializam nisso, mas aqui no Brasil ainda tem essa escassez de obras. Bem, e o meu objetivo é justamente contribuir para enriquecer esse repertório. Eu vou disponibilizar um livretozinho para as orquestras formatado dessas transcrições que eu vou fazer e também arquivo em PDF para, para elas. Então eu vou elaborar transcrições e disponibilizar em PDF e em livreto. Como procedimentos, tem duas partes. Primeiro tem a transcrição em si, né? As transcrições, em que eu dividi em três etapas: a análise prévia das partituras originais. Vou fazer uma análise harmônica, uma análise da forma, justamente para é, facilitar o processo de transcrição. É elaborar as transcrições em si e editar por meio do software MuseScore, que é o meu software que eu uso para compor coisas, né, para escrever, que seja. E essa é uma parte. A outra parte é quanto ao livretozinho em si. Eu vou fazer um prefácio falando sobre o compositor e essas obras, então eu vou precisar realizar uma pesquisa bibliográfica sobre ele e, e criar o projeto gráfico da publicação. Vou escolher como vai ser a capa, coisa da, gráfica mesmo. E depois que tiver pronto tudo, vou imprimir o livreto e colocar em algum site o meu arquivo em PDF. Então, o que eu fiz até agora foi basicamente. Eu trabalhei mais com a transcrição da obra Souvenir de Bahia. Não tem nenhum motivo específico de eu ter começado por ela, mas eu já fiz a análise, já transcrevi, já está quase pronto a transcrição, falta só mudar algumas coisinhas é, e editar. Editei, já está quase pronto. Falta só formatar algumas coisas na edição para poder concluir essa etapa. Bem, vou falar um pouco sobre a transcrição, o que foi realizado. Eu mantive a tonalidade original da música, que é Mi maior, e utilizei usei duas vozes de flauta em dó no acompanhamento, duas de flauta em sol, uma de flauta baixa e uma de flauta contrabaixo. É, por causa de eu ter mantido a tonalidade original, eu tive que usar duas flautas em sol, porque senão ficava muito grave para as flautas em dó. Originalmente eu ia fazer só para uma flauta em sol. Outra coisa que eu mantive original também foi o baixo do piano, na mão esquerda, tá sempre em oitava. E isso eu só passei para flauta baixo e contrabaixo fazer.
Em alguns momentos foi necessário subir a oitava, por causa que senão a tessitura não batia da flauta contrabaixo, não tinha a nota que estava na partitura original, então eu só subi uma oitava. É, outra coisa que eu mantive original foi em trechos que o piano, a mão direita do piano está realizando arpejos, ele tem sempre o pedal do piano, o pedal de sustentação. Que que o pedal de sustentação do piano faz? Ele prolonga as notas. E não teria como eu fazer isso sem editar nada. Ia ficar vazio a transcrição. Então, para proporcionar esse efeito do pedal do piano, eu, primeiro, uma voz de flauta em sol fica realizando os arpejos, enquanto os outros naipes de flauta em dó e flauta em sol ficam tocando uma nota longa desse arpejo, justamente para gerar esse efeito. E outra adaptação que eu fiz, que foi necessário, foi um trecho que o piano realiza trêmulo. O que é o trêmulo? O trêmulo é quando o piano fica tocando duas notas assim bastante bem rápido, duas ou mais notas, alternando. Esse efeito o piano realiza trêmulo porque quando o piano toca uma nota, a nota vai caindo, né? Não tem como ele sustentar essa nota, o volume dela. Então, o compositor escolheu colocar, ele queria que o piano sustentasse essa nota, então ele escolheu que o piano realizasse trêmulo para gerar o efeito de tensão que ele queria naquele trecho. Ele queria bastante massa sonora. Na transcrição, ia ficar muito difícil casar os naipes de flauta realizando trêmulo, porque esses trêmulos estão em acordes. Se eu fosse fazer igual na partitura original, todos os naipes de flauta teriam que realizar trêmulo ao mesmo tempo, e não é muito fazível isso. Tipo, até dá pra fazer, só que é difícil e não ia ficar flautístico, digamos assim. Tem notas muito graves para alguns naipes, ia ficar meio ruim. Então, eu basicamente só coloquei elas para tocar notas longas. Eu acredito que gerou quase o mesmo efeito, né, que o compositor queria. Fica com bastante volume nessa parte. E agora eu vou mostrar um pouco isso na parte, essas coisas que eu descrevi, comparar a partitura original com a transcrição. Aqui tem as notas dos acordes, quando o piano realiza acordes, ó. Só distribuir as vozes para as flautas. Não fiz nada de diferente aqui. Aqui eu destaquei uma parte em que foi necessário oitavar essas notas aqui nas flautas baixas. Aqui tem os arpejos, ó. Aqui uma flauta em sol fazendo os arpejos, enquanto os outros naipes estão realizando notas longas desses arpejos aqui, ó, no tempo que ele cai. Tá vendo? E aqui tem o trêmulo. Só coloquei notas longas. E é isso. A transcrição do Souvenir de Bahia foi isso. Basicamente agora eu só tenho que terminar de inserir alguns sinais dinâmicos, ligaduras, que não foi feito ainda, e formatar pausas e hastes, coisas de formatação mesmo para ficar bom de ler. Eu pensei em aumentar a duração mais ainda de algumas notas desses arpejos aqui, para enfatizar ainda mais o efeito de pedal de sustentação. Ainda vou fazer isso. Quando eu terminar de fazer isso tudo, eu vou separar as partituras para cada naipe, porque esse aqui é a grade do maestro, né? Vou ter que gerar as partituras separadas. E é isso. Depois eu vou só fazer a mesma coisa com a Souvenir do Pará, no processo de transcrição, e realizar o projeto gráfico para o livreto, fazer o prefácio. E é isso. Obrigado a vocês que assistiram, espero que tenham gostado. E boa noite.